Eu sou o Carlos Magno e hoje a gente vai falar sobre os maiores sabotadores do seu processo de emagrecimento. Especificamente, 4 aí sabotadores do seu processo de emagrecimento. Vamos falar sobre os óleos vegetais. E que eu vejo muitas pessoas consumindo ainda, né? Muitas Muitas pessoas, a maioria da população acha, né, pensa que óleos vegetais são saudáveis. E teve até a Associação Americana do Coração aí, ela indicou por décadas que os óleos vegetais eram saudáveis, né? Eram saudáveis para o nosso coração, reduzia o risco de doenças cardiovasculares, óleo de soja, óleo de milho, os óleos vegetais, óleo de canola, os óleos vegetais em geral eram saudáveis para o coração, que a gente deveria consumir esses óleos e parar de consumir manteiga, parar de consumir gordura saturada. Porém, a maioria desses produtos, né, desses óleos, são produzidos pela indústria e a maioria dos alimentos que tem no supermercado utilizam também óleos vegetais. Por quê? Porque eles são mais baratos, tá certo? E são mais fáceis de ser utilizados ali naqueles produtos, para dar uma validade maior para aquele produto, né? Então, os óleos vegetais, eles são utilizados na maioria dos alimentos que você encontrar aí no supermercado. E nos últimos 50 anos, eles foram ainda mais utilizados para a produção desses produtos, né? Nos últimos 50 anos aí, eles foram ainda mais utilizados para o consumo desses produtos. Porém, o que a gente vê? Que cada vez mais a manteiga e o óleo de coco foram eliminados. Por quê? Esses produtos são mais caros. Você acha que a indústria vai deixar de utilizar óleo de milho aí baratinho para utilizar óleo de coco numa produção de uma bolacha? Na produção de uma massa aí pré-pronta, que você compra ali já aquela macarronada, por exemplo, tem um queijo, né, um macarrão ao molho de queijo, que já vem pronto, você só coloca no micro-ondas. Você acha que vai utilizar um óleo de coco para fazer aquilo? Para preparar aquilo? Claro que não, vai utilizar o quê? Óleos vegetais, que são extremamente mais baratos, né? Então, os óleos vegetais, eles são muito utilizados e vêm sendo cada vez mais utilizados pela indústria. E eles não têm lugar numa dieta cetogênica saudável, gente. Vocês não podem fazer uma dieta cetogênica querendo obter saúde consumindo óleo vegetal a todo instante, fritando uma carne no óleo vegetal, colocando um peixe ali, jogando óleo de milho, óleo de soja por cima. Por quê? Esses óleos, eles são ricos em ácido linoleico e outros ácidos graxos como o ômega 6, que são extremamente inflamatórios e muito facilmente oxidados, tá? Eles se oxidam facilmente. E esses óleos, eles são prejudiciais ao seu metabolismo, aumentam a inflamação corporal, tá? Aumenta também o risco de ter inchaço, de ganhar peso, aumentar a gordura corporal, claro, e o risco de doenças cardiovasculares. Então não é só questão que vai atrapalhar o emagrecimento, mas também vai te trazer uma saúde a longo prazo ruim. E o problema é que esse ácido linoleico aí, que não é um ácido saudável para o nosso organismo, ele está presente no óleo de milho, no óleo de soja, em quase todos os óleos vegetais, tá? E ele é altamente instável. Quando exposto a altas temperaturas, que normalmente as pessoas usam esses óleos para fritar ali alimentos acima de 180 graus, por exemplo, quando exposto a essas altas temperaturas, eles oxidam. E a combinação aí de muito calor com essa gordura que é muito estável, gera partículas oxidadas, que acabam influenciando onde? Na inflamação total do seu organismo. E por que as pessoas têm medo da gordura saturada? Porque a indústria veio comprando esses estudos para burlarem ali o sistema, né? Mostrar que os óleos vegetais eram benéficos e que a gordura saturada era prejudicial à nossa saúde. Mas só que a gente está vindo aí uma leva de boas notícias, né? Na última década, principalmente aí a década de 2000 para cá, né? Últimas 2 décadas aí, 2000, 2010, várias revisões extensas, várias revisões grandes e estudos científicos têm evidenciado mais e mais que a gordura saturada não está associada a fatores de riscos cardiovasculares. Então, tem cada vez mais aparecido estudos mostrando o quanto que a gordura natural dos animais, que são ricas em gorduras saturadas, nos trazem benefícios. E a gente pode ver isso no dia a dia de quem vive uma dieta cetogênica
rica em gordura saturada, né? Porque você come bastante carne, você come manteiga, você come banha de porco e tem uma saúde de extrema qualidade. Uma saúde de extrema qualidade. Então, o que eu posso dizer para vocês? Se vocês querem emagrecer, vocês têm que ficar longe de óleos vegetais. Muito cuidado com os óleos vegetais. E muito cuidado também ao comer fora de casa, porque quase nunca você vai encontrar um restaurante, tá? Quase nunca você vai encontrar um restaurante que cozinhe, que prepare os alimentos ali em óleos saudáveis, tá? É muito difícil. Você pode até perguntar, mas normalmente é feito em óleo de soja, é feito em óleo de milho, que é muito barato, e isso gera um custo muito grande. Por isso, sempre que for comer fora, quem tiver essa opção, opte por comer em lugares que façam a carne na grelha ou na churrasqueira, porque aí você não corre o risco de terem adicionado óleos vegetais naqueles alimentos. Ou se tiverem adicionado ali na grelha, por exemplo, vai ser uma quantidade muito mínima, não vai ser igual uma coxinha que foi frita no óleo mesmo, que você viu que foi frita no óleo. Ou uma carne ensopada, por exemplo, que enchem de óleo vegetal. Então, essa é uma dica que eu dou para vocês. Sempre que forem comer fora, optem por ir a restaurantes que tenham churrasco ou carne grelhada, tá certo? Então, óleo vegetal aí é o primeiro sabotador do seu emagrecimento, e não só do seu emagrecimento, da sua saúde também, tá bom? Então, primeiro sabotador, óleo vegetal, eliminem eles da sua vida, tá? Eliminem os óleos vegetais da sua vida. Show de bola? Vamos para o segundo sabotador, agora que vocês já estão craques aí no óleo vegetal. Quer consumir gorduras boas? Gorduras naturais das carnes, banha de porco, manteiga, azeite extra virgem, óleo de coco, tá certo? Essas são as gorduras naturais. O abacate também tem um ótimo teor de gordura. Show de bola, vai com tudo. Isso é que vai te trazer saúde. Vamos lá, segundo sabotador, refrigerantes zero açúcar. Ah, mas refrigerantes zero açúcar não tem calorias, não tem carboidrato, não tem açúcar. Como é que eles vão sabotar o meu processo de emagrecimento? Aí que você se engana, tá? O que acontece? Tem tido um enorme aumento aí na busca pelos refrigerantes zeros ao redor do mundo, né, nos mercados. Isso é legal, porque as pessoas estão buscando ser mais saudáveis, estão buscando diminuir o consumo de açúcar. Mas elas não estão buscando diminuir o vício pelo sabor doce. E isso é um prejudicial. Isso é um grande aí malefício para o emagrecimento delas. O que acontece? As pessoas têm a ideia de que tomar uma bebida zero açúcar, né, mas que tem um sabor ali doce, não vai causar dano nenhum, não vai causar consequência do que o açúcar traria para a vida delas, para a saúde delas. Porém, não é assim tão simples, né? Normalmente, eles são adoçados com produtos artificiais, adoçantes artificiais, como aspartame, maltodextrina, dextrose, e isso acaba trazendo diversos problemas. É que normalmente eles são adoçados com adoçantes, produtos artificiais. Então, isso acaba trazendo diversos problemas. Por quê? Um desses problemas é manter o seu vício pelo sabor doce, que é a mesma coisa de manter o seu vício pelo açúcar, que você vai ficar buscando doces, alimentos doces, bebida doces a todo momento. Pode perceber que quem gosta de Coca Zero quer beber todos os dias, e quando bebe uma, quer beber 2, 3, 4, porque isso é um vício que não está sendo controlado. Eu vejo muitas pessoas do meu convívio, que são viciadas em Coca Zero, que não bebe uma, duas não, quer beber, já compra o pacotinho assim completo daquelas coquinhas, sabe aquelas coquinhas de 200 ml, já compra o pacotinho completo, porque são viciadas e não conseguem largar esse vício. Param por 1, 2 dias ali, mas não conseguem largar esse vício, né? E isso pode prejudicar o seu progresso no seu emagrecimento, porque você não vai conseguir manter longe do açúcar. E por que isso acontece? Por causa das nossas papilas gustativas. As nossas papilas gustativas, elas tendem a querer cada vez mais o açúcar quando você está consumindo. Então, essas papilas gustativas, você não está ajudando elas a se acostumarem ao sabor natural dos alimentos, entendeu? Então, alguns adoçantes ainda também podem causar picos de insulina. Quando você consome uma quantidade muito grande de um adoçante que é zero calorias, que é zero açúcar, ele pode também causar picos de insulina. E isso vai acabar bloqueando a sua queima de gordura. Então vamos lá, mais um sabotador, e esse vocês conhecem bem.
Vamos lá, laticínios, que são muito inflamatórios, que são muito palatáveis, né? E eles sabotam mesmo o emagrecimento da maioria das pessoas. Primeiro que você deve evitar o leite e os laticínios com baixo teor de gordura, né? Aqueles laticínios brancos, queijos brancos, creme de leite também, eles são mais inflamatórios do que os queijos mais amarelos, mais maturados, tá bom? E esses alimentos, o leite e também os queijos brancos, eles contêm mais carboidratos e açúcares, tá certo? Então, um queijo mais novo, um queijo, por exemplo, queijo fresco como o queijo Minas, ele tem mais lactose, ou seja, mais açúcar, do que um queijo mais maturado, mais envelhecido, como o provolone, o parmesão, o colonial. Por isso que tem muitas receitas na cetogênica, receitas comprovadas, né, claro, que são com queijo parmesão. Porque quando você adiciona muito um queijo fresco, isso aí acaba tornando aquela receita mais rica em carboidratos e açúcar do que se você coloca uma quantidade maior de queijo parmesão. Com moderação. Todos os queijos e laticínios são com moderação. Porque eles são muito calóricos, tá? São muito palatáveis, você não consegue comer só um pedacinho, quer ficar beliscando, e muita gente usa isso como válvula de escape. Então fica beliscando o dia todo, tá com vontade de comer, vai lá e desconta no queijo. E isso não é a cetogênica. A cetogênica é respeitar a sua fome e não sua vontade de comer, porque vontade de comer você vai ter o dia todo. Principalmente se você está chegando aí de uma alimentação rica em açúcar, tá bom? Então tem que ter muito cuidado. Além disso, eles são muito inflamatórios. Por quê? Porque eles têm uma proteína chamada lactose. E mesmo esses queijos mais maturados, que vai ter uma menor quantidade, eles podem ser inflamatórios em grandes quantidades. E mesmo que você pense, não tem intolerância à lactose, quando você retira todos os alimentos que eram inflamatórios para o seu corpo, e você ainda continua com o corpo inflamado, aí você percebe que o queijo também estava inflamando o seu corpo. E isso é muito comum quando vai para a cetogênica. Muitas pessoas inflamam o organismo com queijos, porque já tiraram todos os alimentos que inflamavam o corpo, açúcares, farináceos, e aí ainda está tendo algo inflamando ali. E aí elas percebem, essas meninas percebem que são os laticínios. Tá? Principalmente as mulheres têm mais problema com os queijos. Principalmente as meninas, já percebi esses relatos muito grandes provenientes dessas mulheres. Agora vamos falar de outro sabotador. Então já falamos aí dos óleos vegetais, falamos dos refrigerantes zero açúcar, ou sucos, né, zero açúcar também. E falamos também dos laticínios, bebida alcoólica. O álcool, ele tem calorias vazias, tá? O que isso significa? Isso significa que o álcool fornece calorias para o seu organismo, mas não tem nutrientes. Ou se tem, tem muito pouco. Ou se tem, tem muito pouco. Então, quando você bebe álcool, você está recebendo calorias vazias, calorias que não vão trazer nutrição para o seu organismo. Por exemplo, em uma lata de cerveja, tem mais ou menos 150 calorias. 150 calorias vazias, porque você vai encher a cara e não vai trazer nutrição, só vai trazer prejuízo. Seu corpo vai ficar totalmente inflamado. Seu corpo vai ficar ali com um teor de inflamação alto, muito grande. Em comparação aí, se você compara uma cerveja com um lanche que você fizer ali à tarde, num lanchinho da tarde que você come menos, você deve ter entre 150 e 200 calorias. E isso dá uma cerveja, que é só o começo da sua noite, né? Porque a maioria das pessoas não ficam numa cerveja. Bebe 3, 4, 5 latinhas numa noite, ou até mais. Quem gosta de encher a cara, bebe até mais, né? Então, uma noite que você toma várias cervejas, você vai consumir algumas centenas de calorias aí extras, só no período noturno. E aquele pessoal que passa o final de semana inteiro bebendo. Por isso que as pessoas chegam e perguntam, eu posso beber só um dia no sábado? Você vai atrapalhar o seu processo de perda de peso. Porque você não vai ficar só em uma, nem duas, nem três. Você vai beber várias, tá? Então, ainda tem a questão de que se bebe uma bebida que é zero carboidratos, como gin, uma vodka, elas vão misturar com alguma coisa. Normalmente um suco de frutas, normalmente um refrigerante, e aí adiciona ainda mais calorias a essa bebida. Existem as cervejas sem carboidratos, mas a cerveja sem álcool tem carboidrato, todas as que eu conheço. Pessoal, o álcool é etanol. Então, o seu corpo, quando tem álcool no corpo, quando tem álcool no seu organismo, o seu organismo prefere quebrar esse álcool e desintoxicar o seu corpo, eliminar ele dali o mais rápido possível.
Então, se você está tentando perder peso, se você está tentando queimar gordura aí como fonte de energia, seu corpo vai fazer o quê? Pausar sua queima de gordura para eliminar as doses ali de cerveja que você tem no seu organismo primeiro, as doses de tequila que você tomou nessa noite. Isso se chama prioridade oxidativa. Toda vez que você tiver álcool no corpo, ele pausa a queima tanto de carboidrato quanto de gordura para queimar o álcool, porque ele é tóxico para o seu organismo. Então, fiquem de olho. A barriga de cerveja que vocês conhecem aí não é apenas um mito do pessoal, que cerveja não dá barriga, não, é o que você come. Não, cerveja dá barriga sim, porque são calorias que você consome, você não sacia. Então, você tende a encher a cara, beber cada vez mais e armazenar gordura ali sem ver, sem nem estar percebendo. E você não escolhe para onde essa gordura está indo. O seu corpo tende a acumular gordura mais na região abdominal. Por isso que existe a barriga de cerveja. Porque aquelas calorias que você está consumindo vão para onde? Para a pança. Para a barriguinha ali que você criou, que você está criando, né? Que você está criando. Então falamos aí sobre 4 sabotadores que a gente vê sabotando e prejudicando o emagrecimento da maioria das pessoas. Qual foi o primeiro? Óleos vegetais. Muito inflamatório, prejudica demais a nossa saúde, traz riscos de doenças cardiovasculares. Então, eliminar óleos vegetais, óleo de milho, óleo de canola, óleo de soja. Vamos eliminar isso da nossa vida. Passar a utilizar gorduras naturais, gorduras boas. Segundo sabotador. Segundo foi os refrigerantes zero. Por quê? Tem adoçantes artificiais, aumentam o nosso vício pelo sabor doce e não eliminam esse vício a longo prazo, né? Fica mantendo ali a gente viciado nesse alimento. De vez em quando ok, de vez em quando ok, mas não faça isso frequentemente, pois só vai prejudicar a perda de peso. Terceiro elemento foi os laticínios, tá? Principalmente os queijos brancos, que podem sabotar aí a sua perda de peso, porque são muito palatáveis, são inflamatórios e vocês começam a consumir demais, tá bom? Demais. Vamos lá para o quarto sabotador. Álcool sabota seu emagrecimento porque tem calorias vazias. Você nem vê que está consumindo, né? Você nem vê que está exagerando aí nas calorias e está colocando calorias para dentro sem nenhum nutriente, que não vai trazer nada de saúde para o seu organismo, só vai prejudicar o seu corpo.